Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. E hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a ADI 5267. Afinal de contas, o que esse negócio de ADI 5267? O que ela tem a ver comigo? Eu, servidor público do estado de Minas Gerais, que trabalha na educação, que trabalha lá na justiça. Olha, gente, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela vai afetar a vida de milhares de servidores. Por isso que é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Mas antes eu gostaria de pedir para que você fizesse a sua inscrição, desse um like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Nesse momento vamos falar sobre a ADI 5267. Na tela para você! Vamos então falar sobre o fim da designação em Minas Gerais. Repara que eu coloquei aqui uma interrogação, tá, gente? Eu não vou ficar apontando aqui esse tipo de problema não. Mas tem gente falando dias de designação em Minas Gerais, pelo menos para algumas situações, pode estar no fim aí, hein? Vamos acompanhar aqui. Do que trata esse documento aqui que eu vou apresentar para vocês? Trata-se, portanto, de saber se normas estaduais podem disciplinar a designação para o exercício da função pública, para suprir comprovada necessidade de pessoal sem exigir prévio concurso público. A inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Mineira 10.254 de 1990, eu vou colocar no vídeo ao final para vocês, a contratação temporária de servidor público sem prazo determinado e demonstração da excepcionalidade viola o artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal. Vamos à origem do problema, gente. Quem é que se lembra, em 2015, lá do antigo Procurador-Geral da República, não tão antigo assim, né? Dr. Rodrigo Janot, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5267, que é objeto aqui da nossa análise, no Supremo Tribunal Federal, questionando o dispositivo da Lei Mineira que permite a designação para o exercício de função pública para suprir necessidade de pessoal sem concurso público. A designação alcança os cargos de professor e serventuários. Serventuário é o pessoal que trabalha aí, gente, na justiça, tá? Ou auxiliares da justiça, no caso de substituição durante o impedimento do titular. Ou em caso de cargo vaga até o provimento definitivo. A previsão consta do artigo 10 da Lei Estadual 10.254 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E segundo a Procuradoria-Geral da República, deve ser considerada inconstitucional, porque contraria os princípios constitucionais da isonomia do seu artigo 5º caput e o inciso 2 da impessoalidade e da moralidade, no artigo 37 caput, da obrigatoriedade de realização de concurso público, artigo 32 da Constituição, no inciso 2, e da excepcional contratação temporária, está no inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Na ação, a PGR sustenta que a Constituição contempla apenas duas exceções à regra de acessibilidade dos cargos públicos para o concurso público, gente. O provimento de cargo em comissão e a contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional. De fato, não é o caso do ato normativo ou em análise, porquanto refere-se a funções pedagógicas e burocráticas inerentes aos professores e serventuários da Justiça, respectivamente, sustenta. Segundo o Rodrigo Janot, também não se trata propriamente de contratação temporária, mas de espécie ainda mais gravosa em que o prestador de serviço temporário é vinculado ao poder público em caráter transitório e excepcional por ato publicado em órgão oficial. Trata-se, na verdade, de promíscua forma de contratação temporária abrangente e genérica. Você concorda ou não, hein, gente? Coloca aí na descrição do vídeo. Ensejando a frustração da regra constitucional que obriga a realização de concurso público. Não há na lei excepcionalidade capaz de justificar referidas contratações, salientou o procurador na época, acrescentando que as situações apresentadas na lei como necessidades temporárias são, na realidade, afastamentos comuns e previsíveis na administração pública que podem ser supridos por meio de remanejamento ou reestruturação de pessoal. O Procurador-Geral da República pede liminar para suspender, gente, olha aí a questão aí, ó, importante comentar, suspender os efeitos do dispositivo questionado até o julgamento do mérito da ADI, quando espera que o dispositivo seja declarado inconstitucional a ação, como relatou Luiz Fux.
Essa é a Lei 10.254, de 20 de setembro de 1990, institui o regime jurídico único servidor público civil. E aqui no artigo 10 está escrito assim, gente, ó, para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver designação para exercício de função pública nos casos. Então essa aqui é a norma que rege a designação, tá, gente? Que vem acontecendo há anos no Estado. Veja bem aí, hein, que essa lei é de 1990. Substituição durante o impedimento do titular no cargo. Acontece. Cargo vago e exclusivamente até seu definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente. A designação, no seu parágrafo 1º, para o exercício da função pública de que trata esse artigo, somente se aplica nas hipóteses de cargo. Vamos lá. A. Professor, para a regência de classe especialista em educação e serviçal, os ASBs, para exercício exclusivo em unidade estadual de ensino. Aí tem um B aqui, mas eu já fui direto para o parágrafo 2º, onde fala o seguinte: na hipótese do inciso 2, o prazo de exercício da função pública de professor, especialista em educação e serviçal, não poderá exceder o ano letivo em que se der a designação. Normalmente o contrato é até 31/12. A designação para o exercício da função pública, no seu parágrafo 3º, far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial, que determine o seu prazo e explicite o seu motivo, sob pena de nulidade e de responsabilidade do agente que lhe tenha dado causa. No parágrafo 4, terá prioridade para a designação de que trata o inciso 1 deste artigo o candidato, sempre, gente, aprovado em concurso público para o cargo observado a ordem de classificação. Você pode ver que toda vez que tem designação do Estado, a prioridade é sempre do candidato concursado, não nomeado, obedecido à ordem de classificação no município e depois no outro município. No parágrafo 5º, a dispensa do ocupante de função pública de que trata este artigo dar-se-á automaticamente quando expirar o prazo ou cessar o motivo da designação, estabelecido no ato correspondente, ou a critério da autoridade competente por ato motivado antes da ocorrência desses pressupostos. E no parágrafo 6º da Lei 10.254, vai dizer o seguinte: poderá haver também designação para exercício de função pública de candidato em processo seletivo sujeito a período experimental ou treinamento avaliados que constituam prova do correspondente concurso público, nos termos do respectivo edital, com prazo de designação não superior a 90 dias. Vale a pena ler para vocês, porque a gente está entendendo um pouco dessa legislação. Em caso, o artigo 10 da Lei 10.254, do Estado de Minas Gerais, gente, ele permite a designação para exercício de função pública e para esses cargos, professor especialista em educação, serviçal. Motivado aqui, quais são os motivadores? Substituição e vacância do cargo, devendo no ato de designação estabelecer prazo, fim do qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado. O artigo 5º da Constituição Federal, vale a pena a gente apresentar aqui rapidinho aqui, não vou ler todo, mas o artigo 5º ele apresenta como sendo um artigo que está sendo ferido, porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos termos seguintes. O artigo 37 aqui, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Vamos ao item 2 aqui, que é citado pelo Dr. Rodrigo Janot. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E o 9 aqui, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Gente, o 5 aqui, os de chefia, não vale a pena citar. E nós temos aqui a Constituição Mineira também. Eu estou apresentando a legislação para vocês entenderem o que está sendo discutido, gente. No artigo 289, para o exercício em substituição de atividades de magistério, mediante designação para a função pública, dá-se-á prioridade ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. No parágrafo único, no caso de vacância, cargo vago, só se aplica o dispositivo neste artigo quando não houver candidato aprovado em concurso público ou, se houver, não aceitar a nomeação. Qual que é o problema da lei? Vamos apresentar para vocês aqui, ó, a contratação temporária em caso de cargos vagos, de que trata o artigo 10, inciso 2 da Lei Estadual 10.254, viola a regra constitucional do concurso público,
porquanto se trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado. Essa conclusão se aplica tanto à designação por vacância de cargos, tá, gente, professores, especialistas, serviçais, quanto ao pessoal da Justiça, serventuários e auxiliares. Em ambos os casos, a lei não impede que haja nova designação temporária para a mesma vaga, sendo a possibilidade de sucessivas contratações temporárias adiarem indefinidamente o provimento do cargo. Parece que esse que é o grande problema aí, viu? Continuando aqui, pessoal, esta situação da ADI, né, 5267, eu queria passar aqui para vocês rapidamente a conclusão do processo. Então vamos iniciar aqui fazendo esta leitura super rápida aqui deste documento. Destaque forçoso concluir pela inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Estadual 10.254 e do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Estadual 9726 de 88. Todas do Estado de Minas Gerais, por desatendimento aos pressupostos constitucionais, aqueles que eu citei agora há pouco, para contratação temporária no serviço público, conseguindo por oportuno que o artigo 2º, inciso 4 da Lei 18.185 de 2009 do Estado de Minas Gerais, ao dispor incluir dentre as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento. Foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, por não especificar objetivamente a contingência que evidencia a situação de urgência. TJ tem um número aí para vocês acompanharem aí, ó, caso queiram fazer essa pesquisa. Depois eu vou colocar na tela aí na descrição. Já o artigo 289 da Constituição Mineira, ao dispor que para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, dar-se-á prioridade ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente, não esclarece se se trata de servidor já empossado no respectivo cargo ou que ainda aguarda nomeação. Não se vislumbra inconstitucionalidade no artigo 289 da Constituição Mineira, gente, que apenas confere prioridade aos já aprovados em concurso público para o cargo correspondente sem disciplinar ou autorizar a contratação temporária para substituição de servidores que desempenham atividades de magistério. Expositis, diante das premissas e fundamentos expostos, conheço da ação direta de inconstitucionalidade e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Estadual 10.254 e do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Estadual 97.26 de 88, ambas do Estado de Minas Gerais. Tá aí, gente, hoje exatamente um resumo do que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Pode olhar pela data aqui, ó, 8/6/2020, a ata de julgamento publicada. Já foi feito o julgamento, nós já temos uma decisão do Supremo e eu vou colocar ela para vocês aqui, para que vocês acompanhem a decisão. O tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Estadual 10.254 e do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Estadual 97.26 de 88, ambas do Estado de Minas Gerais, nos termos do voto do relator. Aqui comenta algumas pessoas e vocês vão aqui ver aqui, ó, os membros do Supremo Tribunal Federal. Encerrando aqui o vídeo, eu gostaria de dizer a todos vocês que fica a pergunta. Afinal de contas, vai continuar o processo de designação em 2021? Vai acabar? Qual que vai ser o resultado desse processo, desse julgamento, objetivamente, nas designações em 2020? Como é que isso vai repercutir para os servidores designados e para os concursados que, por exemplo, aguardam nomeação? Eu gostaria que vocês fizessem os comentários. Afinal de contas, qual é a sua opinião sobre esse dispositivo? Se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha, gente, e claro, faça a sua inscrição
participando do nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Um abraço para todos vocês, fiquem em paz e que Deus abençoe.